a maioria das pessoas, essa época do ano não tem nada de muito especial, só fantasias, festinhas de Halloween, mas para os artistas é a época mais importante do ano. Como, por exemplo, nos Inktober's. E caso você não saiba o que é basicamente um evento artístico no mês de outubro. Nele, os artistas escolhem uma determinada lista com palavras-chave para eles se guiarem e desenhar todo dia por um mês, o mês de outubro. Existem diversas listas com muitos temas diferentes, como por exemplo, Cringetuber, Rabiscotuber, Inktober, que é meio que a lista oficial, vamos dizer assim. Existem diversas, você mesmo pode fazer a sua própria. E com todo mundo fazendo tantos videozinhos temáticos de Halloween, eu queria fazer um pra mim também. Só uma mínima olhada pelo meu canal, você vai ver que até agora só tem vídeo de design de personagem, que é o que eu minimamente gosto, vamos dizer assim. Então eu fui altamente inspirada pela Prickly Alpaca, eu acho que é assim que se diz o nome dela, e é uma youtuber artística que faz muitos vídeos sobre design de personagem também, e ela já fez vários vídeos de Halloween também. Então eu quis fazer algo inspirado. Ela normalmente pega, por exemplo, flores ou animais e transforma em humanos, com temas de, por exemplo, bruxas, flores em bruxas, por exemplo, que é um dos vídeos que eu mais gosto dela. Então eu decidi pegar alguma coisa inanimada e transformar em bruxas também. E o meu alvo foi nada mais, nada menos do que lustres. Olha, não vai me dizer que eles não são minimamente elegantes, ok? Dá pra se esperar muito bem nessas formas, nessas joias, eu não sei se é assim que se fala, mas eles são muito bonitos, tá? Então eu decidi criar duas bruxinhas inspiradas em dois lustres diferentes. Na verdade eu ia fazer 3, mas não ia dar tempo, porque eu tô literalmente começando a fazer esse vídeo dia 28 de outubro, ou seja, eu tenho 3 dias pra fazer isso. As minhas vítimas escolhidas foram esse lustre fofíssimo de florzinhas, que é simplesmente muito fofo. Eu olhei ele na loja, vi uma personagem muito fofinha e carismática, com roupas redondinhas e cheias. E esse outro lustre aqui, que é totalmente o oposto. Bem preto com vermelho, com várias dessas joinhas, que como eu disse, eu não sei o nome. Que eu vejo muito uma personagem bem fria, talvez o contrário da primeira. Então, como vocês já sabem qual o tema do vídeo, eu vou deixar vocês irem pra ele agora. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu processo criativo, de como eu cheguei nesses designs incríveis, que eu vou mostrar para vocês depois, mais tarde no vídeo. Primeiramente, eu fiz a clássica pastinha no Pinterest. É regra, né? Toda vez que eu vou fazer um design, eu preciso de uma pasta no Pinterest. Para o lustre floral, como eu disse, ele me trazia uma vibe bem de uma pessoa fofinha, carismática, com vestidos grandões. Então a minha pasta no Pinterest ficou bem rosinha, com coisas com muitas flores, uns vestidos bem cheios, com também bastante flores. E na aparência dela eu pensei em cabelo curtinho, loirinho, essas coisas, bem girlyzinha, fofinha, com muitas flores. Já o outro lustre, como eu disse antes, é uma vibe totalmente oposta. Eu pensei em coisas mais pretas e vermelhas que, né, é a cor do lustre em si. É um vestido um pouquinho mais fechadinho, talvez. Bem, na verdade eu nem fiz um vestido nesse, eu fiz uma calça. Com muitas pedras preciosas vermelhas, coisas mais afiadas, vamos dizer assim. E para me ajudar a visualizar melhor como elas vão ser, eu usei o Milanote, que é um aplicativo que eu realmente gosto muito de usar ele. É muito simples de usar, você pode tanto escrever coisas nele, pode botar bastante imagem, por mais que tenha um limite, mas eu sinceramente acho esse limite bem grande, tipo, olha o tanto de imagem que eu coloquei, tem um limite bem grande. Dá pra você arrastar imagens pra qualquer lugar, deixar de qualquer tamanho, dá pra até desenhar por cima. Eu realmente gosto muito desse aplicativo para poder visualizar as minhas criações, meus designs. E agora vamos falar um pouquinho sobre a parte prática disso. Vamos começar a fazer alguma coisa aqui. Primeiro eu comecei só fazendo a silhueta delas. E como eu
disse, o Lucy Floral, por exemplo, dá uma vibe bem fofinha, certo? Então eu pensei na silhueta dela ser um pouquinho mais arredondada, vamos dizer assim, como por exemplo mangas bem bufantes, eu acho que é assim que se fala, um vestido bem rodadinho. E no outro Lucy, uma silhueta um pouquinho mais fechada, um pouquinho mais triangular, mais afiada. Fazendo silhuetas realmente pode ajudar muito a poder visualizar como vai ser no final. Não precisa ser muito detalhado, só talvez tudo de preto, só pra você realmente visualizar isso. E eu também fiz uma visualização das vassouras dela, que eu vou mostrar mais pra frente, porque as vassouras eu não coloquei no desenho digital, eu fiz ela no meu artbook, mas eu vou mostrar pra vocês, que eu realmente gostei muito das vassourinhas também. E aqui até tem a silhueta da bruxa descartada, eu realmente ia fazer 3, só que primeiro, essa terceira bruxa, eu simplesmente não estava conseguindo fazer algo que combinasse, que funcionasse, simplesmente. E também não ia mais a tempo, então simplesmente descartei ela, mas esse era o lustre que eu ia fazer pra ela. Enfim, eu ainda gosto de como ficou as outras duas, então tanto faz. E agora que eu já falei pra vocês sobre meu processo criativo, meus primeiros rascunhos, agora eu vou mostrar pra vocês outros rascunhos que são bem silhuetas também, só que um pouquinho mais detalhados, que eu sinceramente gostei bastante, como ficou tipo... E eu testei fazer rascunho com caneta azul, especificamente, que eu simplesmente gostei desse estilo agora. Vou fazer sempre os rascunhos assim. Por algum motivo, me ajudou mais a visualizar do que uma caneta preta. Eu não sei muito bem dizer porquê, mas enfim, dei uma olhada. E eu realmente não mudei muita coisa no resultado final do que eu fiz nesses rascunhos. Principalmente o do lustre floral foi o que eu acho que eu mais mudei. Não, principalmente no lustre escuro. Eu não sei como ficar, o lustre dark foi o que eu menos mudei coisa. Eu até usei esse mesmo rascunho pra poder fazer o resultado final. Só o do lustre floral que eu mudei um pouco. Eu fiz outro rascunho depois, que foi um pouquinho mais detalhado pra poder visualizar melhor as coisas. Mas eu realmente gostei muito do rascunho do lustre dark. E na verdade eu dei um nome pra elas. Eu não gosto muito de ficar chamando só de lustre floral ou lustre dark. O lustre floral é a Flory, não sei se eu falo em português Brasil ou inglês. E a Ravenna, na verdade. Foi quando eu comecei na hora, assim, tipo, Ravenna, meio dark, Flory, porque floral. Enfim, eu não sou muito boa de escolher nomes de qualquer forma, então... Agora vamos finalmente entrar nos designs em si. Começando pela minha queridinha Flory, muito fofinha. Primeiro eu fiz um rascunho no papel e esse é o rascunho que eu mostrei pra vocês antes, que é a silhueta um pouco mais detalhada que eu fiz dela, o segundo rascunho que eu fiz dela. Como eu disse, eu queria uma silhueta um pouquinho mais redondinha, então eu fiz umas mangas bem bufantes com várias florzinhas nela, uma saia com várias camadas, também não é tão bufante assim, mas um pouquinho mais redondinha. E eu fiz muitas flores mesmo pelo design dela. Também essas sandálias tem florzinhas nela. E o chapéu dela é uma flor gigante, também tem um lacinho que você prende no pescoço. Eu também coloquei pelas roupas dela meio que um cinto com algumas poções e também uma faquinha, tipo, que eu imagino que seria só uma faquinha de segurança, assim, tipo, caso alguém tente atacar ela, uma coisa assim. Também na perna dela, na coxa, eu também botei mais algumas poçãozinhas e ela tá segurando um livrinho pra mostrar que, tipo, às vezes ela tava pesquisando uma coisa, enfim. Sinceramente, foi extremamente difícil pra mim fazer essa saia. Meu Deus do céu. Desculpa, mas eu acho muito difícil fazer babados. Mas eu acho que eu consegui fazer alguma coisa decente, pelo menos. E também, falando de novo sobre o formato do vestido, eu quis tentar me inspirar um pouquinho no formato do lustre mesmo. Eu não consegui fazer muito disso, mas principalmente na parte de cima, que é meio que, eu não sei explicar, um corset com essa parte de cima, enfim. Quis me inspirar bastante no formato do lustre mesmo. Só acho que talvez a pose dela não tenha ficado muito interessante, mas enfim, ainda estou trabalhando em tentar fazer mais poses mais dinâmicas e tal. Mas assim, considerando que eu não sou muito boa em fazer poses de corpo inteiro, até que ficou aceitável.
Agora vamos falar um pouquinho sobre ela em si, sua história, o que ela é, essas coisas. Ela é uma... Eu acho que eu falei antes, na verdade minha memória não é muito boa, mas ela é uma bruxinha da medicina. Ela faz poções de cura e ela gosta muito de pesquisar sobre flores. Ela tem, por exemplo, um jardinzão com muitas plantas. E até tem esse livrinho que eu falei antes, que talvez ela estava pesquisando sobre uma planta, alguma cura. Enfim, ela gosta de flores e medicina, basicamente. Eu não realmente fiz uma história zona para elas duas, para as duas bruxinhas, mas eu imagino que elas talvez morassem em uma vila onde também tem várias outras bruxas, e essa seria a médica principal dessa vila. Mas eu imagino, eu quis trazer um pouco mais de profundidade para elas pessoal não ficar, ela é uma da medicina e outra só, enfim, eu quis trazer uma coisa a mais, um pouco mais de profundidade. Então, eu imagino que ela seja uma das melhores médicas da vila. Mas também com isso, eu acho que ela sente muita pressão com isso na maioria das vezes. Então ela é muito cobrada por todos. Ela sempre sente como se devesse ser a melhor de todos. É basicamente isso, realmente não escrevi muita coisa. Mas eu tenho um pouquinho da personalidade delas em mente, como por exemplo essa aí. Como eu disse, as minhas impressões no Lucy de primeira foi de uma pessoa bem felizinha e alegre. E sim, eu acho que ela é bem felizinha e alegre. Só que quando precisa, ela é bem séria e se cobra demais, sabe? Pra mim, isso é o que resume ela. Eu quis deixar a paleta de cores realmente igual a do Lustre, porque senão não ia fazer muito sentido, né? Enfim, então ficou basicamente com bastante rosa. Também tentei fazer tipo meio que um degradê na saia. Verde para as flores. Enfim, ficou bem verdinho, rosinha, bem fofinha. E também, tanto quanto nesse desenho quanto da outra bruxa, eu tentei usar umas coisas diferentes. Tipo, eu usei bastante texturas, como por exemplo no corset dessa personagem aqui. Eu usei uma imagem de uma flor, botei nele e eu acho que deu um tchan, sabe? Eu usei principalmente ainda mais na outra bruxa, que eu coloquei na calça e não lembro mais da roupa dela. Enfim, eu coloquei em vários lugares texturas. Acho que isso deixa um ar bem diferente, deixa bem legal. Também não deve usar aos montes, né? Vamos usar com uma certa... Eu esqueci a palavra. Enfim. Também fiquei muito feliz de como eu fiz as mangas. Eu achei que não ia dar certo, porque eu não sou muito acostumada a fazer esse tipo de manga transparente, mas eu acho que eu consegui dar um efeito bem legal. Também nesse desenho eu tentei me atentar melhor nos valores do desenho, que caso você não saiba o que é, são basicamente os contrastes. Na verdade eu não sei como definir isso do jeito correto, mas basicamente contrastes entre luz e sombra, que pode deixar o desenho muito mais interessante, muito melhor. E no começo ele estava com muito pouco contraste, então eu tentei deixar mais forte as sombras, por exemplo, e eu acho que eu consegui até que dar uma melhoradinha. Mas é algo que eu realmente devia treinar mais. E para ver melhor os valores, eu fiquei mudando a camada em uma escala de cinza, que vai dar para mostrar aí no Speed Paint, para poder ver melhor, porque quando fica colorido eles confunde um pouco, então é melhor sempre deixar no cinza primeiro para poder ver os contrastes e depois mudar. E no fundo do desenho eu também usei algumas imagens para dar umas coisas melhor. Eu também fiquei muito indecisa, como dá pra ver na cor do fundo. Também usei uns efeitos especiais diferentes. Enfim, ficou desse jeito aí. Eu realmente gostei muito de como ficou esse desenho e eu espero que tenha dado pra perceber que foi inspirado no Lustre. Enfim, eu acho que pelo menos as cores tá bem parecido, ok? Pelo menos eu espero, né? Acho que eu realmente consegui trazer a vibe que eu queria, então tô bem feliz com esse design. Agora vamos para a nossa segunda bruxinha, mas dessa vez não tão fofinha contra a outra. A nossa querida bruxinha Emuzinha Ravenna. Ela é uma bruxa da necromancia. Ou seja, ela pode, por exemplo, reviver mortos, essas coisas. Eu gostei muito de como ficou a roupinha dela. Eu fiz tipo, primeiramente eu ia fazer esse tipo de, eu não sei, um corset, eu não sei, eu faço a mínima ideia qual é o nome disso. Mas eu tive muita dificuldade de fazer isso aí. Então eu decidi trocar para um pouquinho mais simples.
É realmente um corset, enfim, muito mais simples. Mas assim, ainda assim eu achei que ficou bem legal, mas realmente tive muita dificuldade pra fazer isso. E eu fiz essa calça que eu não faço a mínima ideia de qual é o nome, mas que no final ela meio que abre e tem esses babados. Enfim, eu não sei, mas na hora que eu vi isso no meu Pinterest eu falei, meu Deus, isso é incrível. Ao invés de eu fazer ela igual a Flori com tipo um cinto com poções, eu fiz ela segurar uma bolsinha que dentro dela tem as poções. Mas eu também fiz ela segurando uma poçãozinha só pra, né, não tirar a vibe. O chapéu dela de bruxa ficou bem mais simples do que o da Flori. É realmente um chapéu grande com uma joiazinha no final. E uma coisa que eu quis botar bastante são as joias mesmo, porque no lustre tem muitas joias. Mas que talvez eu devesse ter colocado mais, eu não sei, mas enfim, eu gostei. E também eu fiz meio que umas manguinhas, e como eu disse antes, eu queria trazer uma silhueta um pouquinho mais triangular. Então eu quis mostrar isso bastante, principalmente nessas manguinhas que eu fiz mais pra frente, que são meio triangulares, enfim, quis fazer, como eu disse, o oposto de antes. Em vez de uma silhueta redonda, uma silhueta mais triangular. E tente ignorar como no começo a cabeça dela estava extremamente pequena. Depois eu resolvi isso, eu juro, eu prometo que eu... Quer dizer, eu tentei resolver, né? E falando um pouquinho mais sobre ela em si, ela é uma pessoa meio fria, não conversa muito com os outros, mas não é exatamente antipática. Ela é gentil, ok? Ela tem uma alta tolerância a coisas mórbidas, já que já se acostumou com isso. E falando um pouquinho sobre a relação das duas bruxinhas. Elas são amigas, uma amizade realmente meio improvável, tipo, todo mundo da vila fica tipo, como assim elas são amigas, não faz o menor sentido, mas é a típica relação do solzinho e a nuvem escura, chuvosa. Eu tentei criar uma história pra ela, mas enfim, eu deixei bem simples, como eu disse antes. Mas basicamente tudo começou com uma tentativa de trazer seus entes queridos de volta. Sua família foi morta por uma bruxa muito poderosa e ela foi a única sobrevivente. Então ela decidiu que ia tentar aprender esse tipo de poderes de necromancia. Mas até agora ela nunca conseguiu realmente trazer pessoas de volta à vida. E ela sabe que talvez nunca consiga. Mas ela sempre tem o apoio da sua amiga Flori. Por mais que ainda não conseguiu trazer seus entes queridos de volta, ela é uma bruxa realmente muito poderosa. Tipo, por exemplo, ela pode invocar servos, zumbis ou esqueletos, essas coisas. Bem uma vibe Nico de Ângelo. E que, como dá pra ver agora no desenho, as texturas que eu falei antes, essas imagens, que nessa parte de baixo da calça eu botei umas imagens de flores, de rosas com espinhos. E na calça em si eu botei uma textura bem sutil, tipo de caveiras. Enfim, eu achei que deu um tchan, uma coisinha aí, um detalhezinho bonitinho. Mas, como eu disse, usar com moderação é o principal. E também eu botei meio que umas joiazinhas no chapéu pra não ficar tão simples assim também, né? A paleta de cores ficou realmente igual do lustre, preto, vermelho, nada muito maluco assim. Eu só não sei se eu realmente consegui trazer a silhueta que eu queria, ou pelo menos a vibe exata que eu queria trazer do lustre, mas eu gostei mesmo assim, eu achei que ficou muito legal, arrasei nas duas. Só fiquei meio triste com esse salto dela, porque eu realmente preciso muito treinar a desenhar sapatos e saltos, porque eu vi esse salto aqui no Pinterest que eu falei, nossa, é exatamente o salto dela. Mas eu não consigo desenhar isso, então eu fiz um salto bem simples mesmo, só com uns detalhezinhos de dourado. Mas olha, dá pra perceber que é um salto, então acho que é isso que importa. Sobre o processo, foi basicamente o mesmo que da Flori, não tem muito mais o que falar. Mas realmente fiquei bastante orgulhosa de mim por fazer as coisas diferentes, porque tipo, eu nunca fiz tantos babados assim, eu nunca fiz tanta coisa assim em roupas. Eu queria muito treinar mais, desenhar roupas, mas realmente fiquei feliz que eu consegui fazer alguma coisa. No fundo eu tinha ficado em dúvida se eu fazia vermelho escuro ou um ciano, mas eu decidi pelo vermelho escuro mesmo. Eu fiz tipo da Flor, também botei algumas imagens, botei uns efeitos especiais,
Enfim, e nossa bruxinha ficou assim. Também gostei muito de como ficou. Ficou bem darkzinha do jeito que eu queria. A paleta de cores também gostei. Como eu disse, eu talvez não sei se consegui trazer muito bem a vibe do lustre, mas de qualquer forma eu gostei muito também. Fiquei muito feliz com o resultado. E calma aí, se vocês já acham que eu esqueci de uma das partes mais importantes das bruxas, vocês acharam errado. Porque aqui estão as vassourinhas delas. A da Flower com bastante folhas e flores e essas coisas. E da Ravenna com bastante tons de roxo, bem vermelho, com algumas joiazinhas. Enfim, simplesmente dá pra identificar acho que muito bem qual é qual. E esse inclusive foi meu primeiro teste com marcadores de álcool que eu recentemente comprei. E eu quero muito fazer um vídeo só sobre eles assim. Enfim, mas é só isso que eu tenho pra falar sobre os meus designs mesmo. Eu espero que você tenha gostado também, porque eu gostei muito de como ficou. Por favor, deixe sua opinião nos comentários, eu gostaria muito de saber também. Mas, enfim, é isso. Muito obrigada por assistir até aqui e tchau, tchau!